está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje chama Polaridade, um episódio da série Ligações Químicas. Para entender o conceito de polaridade, a gente precisa entender um outro conceito que é bastante importante, chama-se de eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de puxar elétrons para si. Quanto mais eletronegativo é o átomo, mais ele tem a capacidade de puxar elétrons, tá certo? Em uma ligação covalente. Então, observe o seguinte, ó. O que é ligação covalente? Ligação covalente é quando os átomos estão compartilhando os elétrons. Apesar de existir esse compartilhamento de elétrons, existe um átomo que é mais eletronegativo do que o outro. E ele puxa os elétrons, ou a nuvem eletrônica, para a sua direção. Como, por exemplo, aqui. A gente observa que nessa molécula de ácido fluorídrico, onde o átomo de hidrogênio está fazendo uma ligação com o átomo de flúor. Essa ligação é uma ligação covalente, ou seja, existe compartilhamento de elétrons. No entanto, observando aqui uma ordem de eletronegatividade, podemos ver que o flúor ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Como o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o elétron do hidrogênio acaba sendo um pouco atraído para a direção do flúor. Isso faz com que o flúor apresente uma carga parcial negativa. Essa carga parcial negativa é representada pela letra delta com um símbolo negativo, porque os elétrons representam símbolo negativo. Já no caso do hidrogênio, ele vai apresentar uma carga parcial positiva. Então, ele vai apresentar a letra delta e com um mais, porque quando ele perde elétrons, ele fica com uma carga positiva, né? Fica com mais prótons do que elétrons. Então, ou seja, o flúor ele vai receber mais o elétron do hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo, então ele vai ficar com carga parcial negativa, e o hidrogênio com carga parcial positiva, porque ele vai perder um pouco esse elétron, certo? Então vamos ver se vocês entenderam. Vamos observar aqui. Aqui é a molécula de água, onde eu tenho aqui dois hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio, né? H2O. Observe que quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o oxigênio? É o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, a nuvem eletrônica ou os elétrons do hidrogênio vai migrar para a direção do oxigênio. O oxigênio vai apresentar uma carga parcial negativa. Já os hidrogênios vai apresentar uma carga parcial positiva porque está perdendo elétron, certo? Vamos para outro exemplo aqui. No outro exemplo a gente tem o oxigênio ligado com dupla ligação ao carbono, né? Isso aqui formando dióxido de carbono, né? CO2. Beleza. Observe que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, a nuvem eletrônica, os elétrons do carbono, vão migrar para uma direção mais próxima do oxigênio, deixando o oxigênio com carga parcial negativa, né? Os dois oxigênios, e o carbono com carga parcial positiva, ok? Então, beleza. Sabendo disso, a gente sabe que a nuvem eletrônica ela vai migrar para determinadas regiões. Percebemos que os elétrons vão migrar para essa região do oxigênio. Então, essa região do oxigênio vai ser uma região polarizada de elétrons. Já aqui, no caso dessa molécula de baixo, a nuvem eletrônica vai migrar para a região também dos oxigênios, das extremidades. Então, essas extremidades aqui do oxigênio vai ser uma região polarizada de elétrons. Observe, pessoal, que aqui você vai ter uma região muito concentrada aqui no oxigênio. Então, a gente chama isso de uma molécula polar. Já aqui, observa que a região polarizada é muito uniforme. Os dois lados da molécula se distribuem igualmente, de forma uniforme, a sua polaridade. Então, a gente diz que é uma região apolar. Ou seja, polar, que tem uma região polarizada de elétrons, por isso que é polar, tá certo?
uma região concentrada de elétrons, e aqui uma região distribuída de forma unifórmica, de forma igual. Então ela não tem uma região concentrada de elétrons, então a gente chama isso de apolar. Para entender melhor esse conceito de polar e apolar, a gente vai explicar de outra forma. Observando aqui, a gente pode simplificar o conceito de uma forma mais fácil de entender o que é polar e o que é apolar. Vamos lá. Então, como é que a gente caracteriza polar? De duas formas. Quando os átomos ligantes forem diferentes, porque se ele for diferente, ele vai ter uma região polarizada de elétrons em um desses pontos do átomo, ou ele pode doar de forma um pouco diferente em relação ao átomo central, fazendo com que a distribuição da nuvem eletrônica não seja de forma unifórmica. Ou também, no caso, se você tiver elétrons livres que são ligantes, que também vai ter uma região polarizada de elétrons aqui no átomo central. Então, se ele tiver essas características, ele vai ser, no caso, um átomo polar. Já no caso, se ele tiver ligantes iguais e não tiver elétrons livres no átomo central, ele vai ser uma molécula apolar. Vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem? Vamos lá. Primeiro essa molécula, CH4, né? Observe que os ligantes deles são todos iguais. E não vai sobrar elétrons livres no átomo central. Dessa forma, essa molécula é uma molécula apolar, porque a nuvem eletrônica vai se distribuir de forma unifórmica na molécula. Observando essa molécula de baixo, podemos ver que aqui apresenta dois ligantes iguais e também não sobra elétrons livres no átomo central. Dessa forma, ela também vai ser uma molécula apolar. Já a molécula aqui de cima, observe que os ligantes são diferentes. Se os ligantes são diferentes, a distribuição da nuvem eletrônica ela tende a não ser unifórmica. Então, dessa forma, ela vai ser uma molécula polar. A molécula aqui de baixo ela apresenta ligantes iguais. No entanto, ela apresenta aqui elétrons livres no átomo central, o par de elétrons não ligantes no átomo central. Isso caracteriza uma molécula polar, só por conta dos elétrons livres no átomo central, certo? E aqui, pessoal, os ligantes são diferentes. Ele não tem átomo central, só tem ligantes. Então, por ele ser ligantes diferentes, aqui a gente caracteriza como molécula polar, certo? Vamos para o próximo. Por que é importante estudar polaridade? Moléculas que apresentam polaridades iguais, elas formam misturas homogêneas. Por exemplo, a água e o álcool. A água e o álcool formam mistura homogênea porque tanto a água como o álcool têm polaridades iguais. Ambos são moléculas polares, tá certo? Portanto, polar com polar forma mistura homogênea. Apolar com apolar forma mistura homogênea. Polar com apolar forma mistura heterogênea. Vou dar um exemplo. Se eu pegar a água e misturar com óleo, ele forma mistura heterogênea. Por quê? Porque a água é uma substância polar e o óleo é apolar. Então, como eles têm polaridades diferentes, forma mistura heterogênea. No entanto, o óleo ele consegue misturar com a gasolina, porque ambos são substâncias apolares, certo? Então, forma mistura homogênea. A mesma coisa acontece com a água, como eu citei, e o álcool, que são duas substâncias polares e formando mistura homogênea. Para entender aqui, vamos observar essas moléculas. Aqui os ligantes são diferentes, então ela é uma molécula polar. Aqui os ligantes são iguais, ela vai ser apolar. Ligantes iguais, apolar. Os ligantes são iguais, mas sobrou elétrons livres no átomo central, então vai ser
polar. E aqui os gigantes são iguais, mas sobrou elétrons livres no átomo central, vai ser polar. Dessa forma, o que vai acontecer? Essas duas substâncias formam misturas homogêneas, certo? Porque elas são apolares. E essas outras substâncias, essas três moléculas aqui, formam mistura homogênea porque elas são polares. E essas duas substâncias e essas três substâncias aqui formam mistura heterogênea porque elas apresentam polaridades diferentes. Bem, em relação a essa regra que eu acabei de explicar, existe uma exceção, apenas uma exceção, no qual essa regra polar e apolar não se aplica. Por isso que eu deixei no final. E que regra é essa? Só para relembrar. A regra é que moléculas polares ela vai possuir ligantes diferentes ou pares de elétrons ligantes no átomo central ou pares de elétrons livres no átomo central. Vai depender como você queira chamar. Ou para moléculas apolares, ligantes iguais e não sobrar elétrons livres no átomo central. E qual é a molécula que apresenta essas características e ela não segue essa regra? É justamente um único tipo de estrutura, no qual a estrutura é linear, mas ela vai apresentar elétrons livres no átomo central. E que estrutura vai ser essa? A estrutura vai ser difluoreto de xenônio, no qual você vai ter um xenônio no centro, como um átomo central, ligado a dois flúor. O xenônio ele vai sobrar três pares de elétrons não ligantes, ok? E esses três pares de elétrons não ligantes vão estar tão bem distribuídos que vai fazer com que cada flúor fique numa extremidade oposta da molécula. Apesar de possuir o par de elétrons não ligantes, a nuvem eletrônica se distribui de forma unifórmica dos dois átomos de flúor, deixando ele, no caso, apolar, mesmo possuindo pares de elétrons não ligantes no átomo central. Pois é só isso, meu querido. Um abraço, fique com Deus e até mais.